Boa tarde. Vamos trabalhar hoje com potenciação. Então, quando nós analisamos uma potência de expoente inteiro, o que é uma potência, né? O que é potenciação? Na verdade, quando precisamos multiplicar números iguais, que nós chamamos de multiplicação de fatores iguais. Então, nós podemos simplificar essa multiplicação utilizando-se de uma potência. O que seria a multiplicação de fatores iguais? Então, vamos analisar algumas multiplicações. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 4. Esse tipo de multiplicação é uma multiplicação de fatores iguais. O que é fator? Então, fator é um número que eu uso na multiplicação, ó. Isso são fatores. Quando eu falo 2 vezes 3 vezes 4, é uma multiplicação. Quem são os fatores? O 2, o 3 e o 4. São fatores iguais? Não. Então, se eles não são iguais, não podemos transformar em uma potência. Não é possível. Você vai ter que realizar a operação simplesmente multiplicando. Não tem como resumir. Ah, mas se eu tiver uma multiplicação tipo 2 vezes o 2, o resultado vezes o 2, o resultado vezes o 2. Ou seja, uma multiplicação com 4 fatores, todos os fatores são iguais. Existe uma maneira de organizar essa multiplicação? Existe. É uma maneira chamada de potenciação. Como nós vamos organizar essa multiplicação? Para que você entenda que o número que está sendo multiplicado é o fator 2. E que nessa multiplicação nós temos 4 fatores 2. Como organizar isso em uma potência? Então você vai observar quem está sendo multiplicado. O 2 é um fator igual. Todos são iguais. Então, você escreve ele aqui, ó. O número que aparece, o fator que aparece é o 2. Aí você anota aqui. Mas quantos fatores 2 eu tenho que multiplicar? Aí você anota aqui em cima. Então, a gente chama isso de base da potência. E esse aqui é o expoente da potência. Tá certo? Ah, mas isso aqui pode representar o resultado? Pode, se ele for representado em forma de potência. Nós vamos estudar futuramente que as potências são utilizadas quando nós trabalhamos com cálculos de números muito grandes ou muito pequenos. Aí, em vez de registrar o número, nós trabalhamos com a potência. Facilita o cálculo do resultado das operações. Mas isso nós vamos aprender em anos futuros, certo? No momento eu quero aprender a organizar uma multiplicação de fatores iguais, trocar ela por uma potência. Ah, mas se eu quiser saber o resultado disso? Então, primeiro passo, nunca multiplique a base pelo expoente. Ao fazer isso, você nunca vai encontrar o resultado. Porque nós falamos 2 vezes 4, quer dizer que eu tenho 4 mais 4. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Então, nós vamos fazer 2 vezes o 4, 2 vezes o 2, 4. Aí você vai pegar esse resultado vezes o 2, 8. Esse resultado vezes o 2, que vai dar um total de 16. Certo?
Então, ó, 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. Então, nós vamos encontrar o produto final, que corresponde ao valor dessa potência. Tá certo? Então, nunca faça a multiplicação de base vezes expoente que você não obtenha o valor dessa multiplicação. No caso de 3 vezes 3 vezes 3, são fatores iguais. Nós temos uma multiplicação de fatores iguais. Então, como nós podemos organizar isso? Nós podemos observar quem é o número que está sendo multiplicado. Quem é o fator? O 3. Quantos fatores 3 você tem? 3. Então, aqui está a forma organizada e simplificada de escrever essa multiplicação de fatores iguais. Ah, então se eu fizer 3 vezes 3, eu acho o resultado? Não, porque 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3, 9. E no nosso caso, nós temos 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 3, 27. Então, nosso resultado corresponde a 27 e não a 9. Então, não adianta fazer essa conta que não vai obter o resultado. Então, nós vamos, na hora de calcular o valor, nós vamos lembrar de quantos fatores e multiplicar de 2 em 2 até chegar no último. Certinho? Ah, mas se for um número decimal, como podemos fazer a multiplicação se tivermos uma multiplicação de fatores decimais? Você vai fazer a mesma coisa. Qual é o fator? Quem está sendo multiplicado? 0,2, ou seja, 2 décimos. É o mesmo decimal. Então, quem é a base? 0,2. Quem vai ser o expoente? Quantos fatores nós temos nessa multiplicação? 2. Então, 0,2 elevado a 2. Ah, mas quanto que dá isso? Aí você vai efetuar normalmente. 0,2 vezes 0,2. Nós vimos que multiplicação de números decimais, você simplesmente multiplica como se fosse inteiro e mantém as casas no final da multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes esse número não vai alterar. Quantas casas decimais eu tinha nos dois fatores? 2. Então, agora nós vamos observar 1, 2, 1, 2 e manter essas casas. O produto será 0,04. Certo? Bom, então agora, e se fosse uma fração? Se estivesse multiplicando frações iguais? São fatores iguais, não mudou. Se estão numa multiplicação, os números são chamados fatores. Não importa se é um decimal, se é um inteiro ou se é uma fração. Procede-se da mesma forma. Quem está sendo multiplicado? Meio. Quantas vezes esse fator aparece? 2. Então, agora é só multiplicar, tá certo? Então, nós temos, como multiplicamos fração? Pense, meia vez o meio, metade de meio, não é 1/4? Então, como que eu acho? 1 vezes 1, 1. 2 vezes o 2, 4. Então, na multiplicação de fração, multiplica-se os numeradores e os denominadores para obter o produto. Tá certo? Ah, mas se o número fosse negativo, como que eu faço para achar o resultado? Não altera com relação ao conceito de potência. Quem está sendo multiplicado? É o -2 e o -2. Só um detalhe. Se aqui fosse mais 2,
não teria como fazer, porque não são fatores iguais. Mas como eles são fatores iguais, menos 2 e menos 2, você vai fazer da forma que nós fizemos com os anteriores. Quem está sendo multiplicado? O 0,2 ou 2 décimos. Quantos fatores desse está sendo multiplicado? 2 fatores. Então, olha, é o menos... Perdão aqui, gente. Quem está sendo multiplicado é o 2 inteiros. Quantos fatores 2 eu tenho? 2 fatores. Então, nós vamos pegar o menos 2 e elevar ele ao expoente 2. Por quê? Porque temos 2 fatores. Tá certo? Agora, gostaria de chamar a atenção para um detalhe, que são os expoentes inteiros mais os expoentes negativos. Como vou achar uma potência se eu estou falando de um expoente negativo? É a mesma coisa de uma base negativa? Não. Porque a base, o sinal é do fator. Como que eu vou achar esse produto? Eu falo menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos. Quando multiplicamos 2 sinais iguais, pode ser 2 sinais de menos ou 2 sinais de mais. Eu obtenho um produto positivo. Foi o que a gente aprendeu o ano passado. Então, na regra de sinais, menos vezes menos seria mais. 2 vezes 2 seria 4. Então, teríamos um resultado 4 positivo. Por quê? Porque quem está elevado ao quadrado, quem está sendo multiplicado é o menos 2. Pronto. Agora, vamos observar, então, quando o expoente é negativo, qual é a diferença? Se a gente observar a relação que existe entre as potências, podemos concluir o que acontece nas potências seguintes. Observe, o que é 3 elevado a terceira? É 3 vezes 3 vezes 3, que nós vimos que dá 27. O que é 3 ao quadrado? Seria 3 vezes 3, só, seria 9. O que é 3 elevado a 1? Seria apenas um fator, 3. Bom, observando, olha, aqui eu tenho um 3 a menos. Então, se eu estivesse aqui e quisesse voltar para cá, eu teria apenas que pegar esse produto e dividir por 3. Se eu estivesse aqui e quisesse voltar para essa, eu pegaria esse produto e dividiria por 3. E assim a gente pode continuar prosseguindo com o raciocínio. Ah, então quanto que vale 3 elevado a 0? Seria isso aqui dividido por 3. 3 dividido por 3 é o quê? 1. Por isso que se considera que toda potência de qualquer base, pode ser 3 elevado a 0, poderia ser 10 elevado a 0, poderia ser 200 elevado a 0, não importa quem é a base. Toda vez que eu tenho uma potência e o expoente é 0, nós consideramos como um valor 1, porque ele veio da divisão, né, da potência de expoente 1, tá certo? Então, ao pegar esse resultado e dividir pela base, você vai obter sempre 1, em qualquer base de expoente 0. E 3 elevado a menos 1, prosseguindo com o nosso raciocínio, seria o resultado dessa dividido por 3, que ficaria 1/3. Vendo? Ah, então o que seria 3 elevado a menos 2? Seria o resultado dessa dividido por 3. Como que eu faço para pegar 1/3 e dividir por 3? Como que se faz divisão de frações? Então, a gente conserva a primeira fração, transforma o número inteiro em fração. Para achar o resultado de quantas vezes esse cabe aqui dentro, a gente pega a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda, que seria 1/3, invertendo a ordem do numerador com o denominador. 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então, eu encontraria essa aqui. Aí, para fazer o resultado dessa, seria eu pegar esse aqui e dividir por 3 novamente. E assim sucessivamente. Ah, mas então quando eu pegar essa e dividir por 3, quem que será que vai aparecer? Observe. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Olha, 3 elevado a menos 1 é o inverso. 3 elevado a 2 é o inverso. 3 elevado a 3 vai ser o inverso do positivo. O que é o inverso de 27? 1 sobre 27. Certo? Então, nós temos aqui o cálculo de uma potência de expoente negativo. Então, basta eu observar o valor da potência de expoente positivo e inverter o seu resultado. Se a potência de 3 elevado a 1 é 3, a de 3 elevado a 1 vai ser o inverso, 1 sobre 3. Se 3 elevado a 2 é 9, quer dizer que 3 elevado a menos 2 seria o inverso, 1/9. Se 3 elevado a 3 é 27, quer dizer que 3 elevado a menos 3 é o inverso, 1 sobre 27. Tá certo? Então, agora nós vamos começar nas atividades do PET, PET volume 2, a semana 1. Iremos fazer apenas a atividade 1 e 2, certo?